Pessoal, eu quero conversar com vocês sobre a situação atual do DCU do James Gunn, porque nesse momento o James Gunn vem sendo muito criticado nas redes sociais, especialmente pela sequência de notícias que a gente vem passando, como uma certa preferência por projetos envolvendo o Tom King de alguma maneira, e o rumor envolvendo o cancelamento da série Paradise Lost, que faz parte ali do núcleo da Mulher Maravilha. E assim, tem muita coisa pra gente discutir aqui, os erros e os acertos do James Gunn até esse momento. Muito bem, gente, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, eu queria convidar você para ser membro aqui da Batcaverna. Hoje mesmo a gente vai fazer uma live exclusiva com o Lucas Maia, lá do canal Refúgio Cult, hoje, segunda, dia 9, às 19 horas. E vai ser muito bom contar com a presença de vocês aqui. Beleza, dado o meu recado, vamos começar a falar sobre essa situação aí do DCU do James Gunn. As críticas pro James Gunn se intensificaram quando surgiu esse rumor envolvendo o jornalista John Rocha, de que a série spin-off das Amazonas, né, Paradise Lost, havia sido cancelado. A princípio, James Gunn teria se reunido com umas pessoas, né, e dito que o roteiro não iria pra frente. Essa notícia não tá confirmada, tá, gente? Ainda não sabemos se Paradise Lost foi cancelado ou não. Mas, de qualquer maneira, esse rumor vem logo depois da confirmação que aquela série animada do Senhor Milagre vai fazer parte do DCU. E que, bem, é uma HQ do Tom King, que está participando direta e indiretamente em vários projetos, né? Supergirl vem de uma HQ dele, o desenho do Senhor Milagre vem de uma HQ dele, a série dos Lanternas vem de uma ideia dele, tem também um rumor envolvendo aquela série do Adam Strange, que seria mais uma HQ do Tom King, e o que as pessoas estão vendo é que parece que tem uma certa preferência por coisas envolvendo o Tom King. E aí, quando pega a série do Paradise Lost, que supostamente foi cancelado, as pessoas ficam, né, sem um chão, né? Tudo do Tom King é aprovado, e as coisas que as pessoas queriam ver não são aprovadas, ou não vão pra frente, né? E bem, eu acredito que todo esse problema, na verdade, ele não começou hoje. Ele começou lá em janeiro de 2023, que foi quando o James Gunn divulgou aquele vídeo. Vocês lembram do vídeo, né? Era o primeiro vídeo oficial dele como co-CEO da DC Studios, e no vídeo ele anunciou uma série de novos projetos. Na época, o Superman Legacy, Batman Brave and the Bold, Monstro do Pântano, filme da Supergirl, na época Mulher do Amanhã, e um monte de séries, né? A série dos Lanternas, a série do Creature Commandos, a série da Amanda Waller, a série do Gladiador Dourado, a Paradise Lost e também o filme da Authority. Quando aquele vídeo saiu, todo mundo ficou empolgado. Ó, é uma nova era para DC, uma nova fase da DC. Naquela época ainda não dava para ter certeza se o DCU do James Gunn era um full reboot ou um soft reboot. Tinha essa visão de que, ó, o James Gunn chegou, ele limpou a casa, arrumou tudo. Olha só, já anunciou um monte de projeto, tem Batman aqui, tem Superman, não tem Mulher Maravilha, tudo bem, mas tá no caminho. E tinha também esses projetos mais alternativos, né, como Authority, Monstro do Pântano. Com aquele vídeo, o James Gunn realmente colocou as cartas na mesa. Aqui, ó, sou James Gunn, vou arrumar essa casa, fiquem comigo, os fãs estão comigo, eu vou fazer diferente porque eu fiz Guardiões da Galáxia. Esse era o sentimento em janeiro de 2023. Agora, eu acho que a gente não esperava que de janeiro de 2023 até agora, fevereiro de 2026, 3 anos depois, o James Gunn tivesse tanta dificuldade em fazer alguns desses projetos saírem do papel. O Authority já vem de algum tempo que tem o rumor de que não vai sair, não vai acontecer nada envolvendo Authority. Talvez pudesse sair como série animada, algum tipo de filme, animação, mas claramente a ideia original de Authority, isso não vai acontecer. E pelo jeito, toda a série do Gladiador Dourado teve que voltar a estaca zero, e agora, pelo que a gente sabe, talvez, né, se pense em fazer um piloto. Sendo que não tem nem o ator escalado, né? É a mesma coisa com a série da Amanda Waller, né, que tá num limbo, ninguém sabe o que tá acontecendo, e agora vem essa informação do Paradise Lost. Pô, o Batman Brave and the Bold, né? De lá pra cá, o roteiro ainda não ficou pronto. Então, pra mim, tá muito claro que fazer aquele vídeo naquela época foi um erro. Foi um grande erro do James Gunn. Porque agora a gente tem conhecimento sobre todos esses projetos. E qualquer um desses projetos que realmente
seja cancelado, fica parecendo que é culpa do James Gunn. Mesmo que não seja a culpa dele, tá? Porque ele não vai escrever todos. A culpa não é dele, que ninguém chegou com um roteiro bom de Paradise Lost. Mas assim, se chega o cara, faz o roteiro aí do piloto do Paradise Lost, o James Gunn olha e diz que não tá bom, bem, não é culpa dele, ele tá sendo exigente. Ele tá fazendo o papel dele. Só que a gente já sabe da existência de todos esses filmes e séries. E o que geralmente acontece em Hollywood? A gente não fica sabendo do pitch, a gente fica sabendo quando o negócio é anunciado, o que acontece depois do pitch, quando já se tem um encaminhamento do projeto. Foi muito prematuro fazer o vídeo lá atrás em janeiro só com algumas ideias. O que eles tinham de fato de Paradise Lost em janeiro de 2023? Olha, a sensação que eu tenho é que eles tinham uma descrição, um parágrafo. Ah, uma série que acontece antes da Mulher Maravilha nascer, em Temícera, e é meio Game of Thrones, Casa do Dragão. Meu, eu acho que era isso que eles tinham. Era uma ideia, um conceito. Não dá pra nem dizer que isso é pitch. E o James Gunn chegou e já anunciou. E ok, mesmo que o rumor seja falso, e que Paradise Lost realmente saia, a verdade é que o James Gunn fez aquele vídeo pra mostrar trabalho, pra dizer que ele tinha alguma coisa, para tentar dar algum tipo de encaminhamento do DCU dele, para gerar hype, para os acionistas da Warner ficarem empolgados. Sabe, ele jogou aquilo para a torcida e para os acionistas. E esse que é um pouco o dilema do vídeo, né? Porque para a época, a estratégia funcionou, todo mundo ficou hypado. Deu um certo nível de confiança pro James Gunn. O James Gunn ficou grandão depois do vídeo. Mas, a longo prazo, a gente está vendo que ter feito o vídeo prejudica ele, o DCU, e a própria relação dele com os fãs. Ó, eu vou dar real, é completamente normal não sair o Paradise Lost, porque era um conceito. Alguém tem que chegar e escrever. E essa pessoa que escrever tem que escrever bem. Só aí a gente tem muitas e muitas etapas, e em Hollywood, milhares de projetos morrem no meio desse caminho. O problema é que a gente está vendo tudo desde o início. O que coloca uma pressão enorme no James Gunn para que esses projetos saiam. Agora, se você olhar todos os projetos do vídeo, a gente vai chegar à conclusão que a média do James Gunn até que tá boa. 3 anos depois, vai sair o filme do Superman e o filme da Supergirl. E vai sair a série dos Lanternas. Né? Aquela lista toda, ela não era para 2026. Aquela lista toda era contemplando projetos até 2029. O correto mesmo era a gente avaliar a lista lá em 2029, ou 30, depois de um período suficiente para tocar todos esses projetos. Porque eu acho que ficou muito claro que a DC Studios, ela não comporta fazer todos os projetos ao mesmo tempo. Tem que fazer um, aí quando termina esse, foca no outro, e no meio disso tem os novos projetos que se apresentam. Por exemplo, a série do Jimmy Olsen. Né? O James Gunn, em 2023, provavelmente não estava pensando em fazer uma série do Jimmy Olsen, mas o projeto se apresentou. E esse projeto furou todo mundo. Aqui, ó, já está mais pronto de sair. Isso significa que o James Gunn é incompetente? Eu acho que não. Isso daqui deve acontecer o tempo todo em Hollywood. Se você der tempo a ele, talvez o projeto saia até 2028, 2029. É só que essa seria a avaliação num contexto normal. O DCU do James Gunn não vive um contexto normal. Primeiro porque ele fez o vídeo e agora todo mundo sabe dos projetos. O segundo ponto é a questão do Tom King. E como a gente vê que projetos do Tom King, ou então projetos do James Gunn, eles são facilmente mais aprovados. E quando o James Gunn formou ali o Writer's Room do DCU e ele chamou o Tom King sim, já tinha suas críticas, mas não era tão intenso como é hoje. A run da Mulher Maravilha desgastou muito o Tom King com os fãs da DC. É verdade também que os fãs da DC sempre tiveram uma relação de amor e ódio com o Tom King. Mas depois da run da Mulher Maravilha, não é nem mais relação de amor e ódio, é relação de ódio e ódio. Ao mesmo tempo, o James Gunn já deixou bem claro que os fatores externos não afetam o DCU. Pô, a gente viu a Christina Hudson ser nomeada roteirista do Batman Brave and the Bold. Ela que é a roteirista do Flash. Todo mundo caiu em cima dessa escolha e o James Gunn foi lá e defendeu a roteirista. E claro, essa é a função dele. Ele, como co-CEO, é responsabilidade dele blindar os profissionais que ele contratou. Mas o mais importante é que ele confia nessas pessoas. Ele confia no Tom King, ele confia na Christina Hudson. E ele mesmo, no passado, já passou por momentos de críticas muito pesadas. Especialmente quando ele foi cancelado. Eu acho que nesse caso isso dá muito mais empatia pro James Gunn
nesses dois casos, porque ele tá vendo que essas pessoas estão sendo criticadas. E provavelmente, na opinião do James Gunn, ele acha que essas críticas são injustas. Então o James Gunn não tá nem aí, mas é mais um projeto do Tom King. Ele não tá nem aí, ele tá vendo o roteiro e na opinião dele é um roteiro bom. E na minha opinião, tá certo ele. Não dá pra você ficar reagindo a tudo que os fãs estão falando, e eu acho que ele tá tendo a posição certa. Defender os colaboradores dele. Essa é a postura de um CEO. Agora, a gente tem que levar em consideração que sim, o fator externo pode sim afetar o DCU dele, porque existe um negócio de confiança. Quanto mais o James Gunn diz que confia em Tom King, Christina Hudson, isso vai minando um pouco a relação dele com os fãs. Mas isso é administrável, até algo dar muito errado. Sei lá, se acontece de Supergirl, ou Cara de Barro, ou sei lá, mais no futuro, Brave and the Bold, acabarem indo mal, ou serem filmes que decepcionam, isso pode afetar bastante o DCU. É porque é aquele negócio, o James Gunn tá blindando eles. Mas pra blindar eles, ele tá se colocando na frente. E quando você fica na frente, você é alvo de todo tipo de crítica, sendo ela justa ou não. De novo, eu acho que as críticas com o James Gunn, nesse caso, são injustas. Essa desconfiança que cresceu muito desde a segunda temporada do Pacificador e vem cada vez aumentando, e a gente vê a galera que um dia elogiou tanto o James Gunn começar até a criticar o James Gunn, é essa crítica que eu acho um pouco exagerada. Desconfiar do James Gunn, acho que cada um tem a sua opinião, pode desconfiar, pode confiar, faz parte. Mas eu também acho que tá muito cedo, né, nossa, sai James Gunn tem que sair da DC. Porque, cara, de verdade, a gente só teve 3 projetos. E são 3 projetos que foram bem na crítica e foram razoavelmente bem no público-alvo deles. É só que existe uma grande vontade de querer ter um pessimismo agora, sabe? E fica a sensação que a gente tá julgando um trabalho no meio do caminho, fica parecendo o futebol brasileiro, que o cara fica 3 jogos sem vencer. Ele empatou, nem perdeu, ele só empatou. Mas daí já querem demitir o cara, sabe? Existe uma ansiedade muito grande que, cara, desde o primeiro projeto, ou no caso, desde o primeiro jogo, o time vai fazer 4-0. Mas não é assim, cara. Tem que ter uma paciência. E esse é o tipo de coisa que o James Gunn tem que conseguir manter controlado, sabe? Porque é mudança de gerência, Netflix vindo aí, sabe? Não dá pra dar chance pro azar, sabe? Não dá. E eu sou 100% a favor que o James Gunn continue. Mas eu concordo com quem tá falando que o vídeo de 2023 acabou sendo um erro. Mas eu também quero dizer que é um erro com asterisco. Eu tô passando muito pano pro James Gunn hoje, né? Tô passando mesmo. É que lá atrás, quando o vídeo saiu, não foi um erro. A sensação que eu tenho é que ele tinha que ter feito aquele vídeo. Ele precisava fazer o vídeo pra superar a desconfiança, porque, cara, a DC era uma bagunça ali no ano do Adão Negro. Ele tinha que mostrar autoridade. O vídeo foi pra fazer isso. O resultado a curto prazo do vídeo foi ótimo. Mas aí, né, Authority pode não sair. Mas Paradise Lost pode ser cancelado. Mas a série Gladiador Dourado vai e volta. E aí fica complicado defender a existência do vídeo se realmente tudo aquilo que ele anunciou lá naquela data era tão embrionário assim. De repente, ele poderia ter feito o vídeo, mas não ter anunciado tanta coisa. Poderia ter ficado só no seguro, poderia ter anunciado só Superman Legacy, o Creature Commandos, que já estava sendo feito, o Batman Brave and the Bold, porque é Batman, né? Você tem que dar um anúncio grande também do Batman. Acho que com isso a gente chega à conclusão que o grande erro do vídeo não foi ele fazer o vídeo, foi ele anunciar tantos projetos. Talvez se ele chegasse e falasse, não, vai ter o filme do Superman, vai ter o filme do Batman Brave and the Bold, e vai ter o filme da Supergirl. Ele poderia ter anunciado só as certezas, né? Porque se ele tivesse feito só esses 4 projetos, agora ele ia estar na Supergirl, né? Ok, né? 2026, começou ano passado, 25, né? Basicamente, já tem Superman, aí depois 26 Supergirl, e o Batman Brave and the Bold 2028. Acho que iria estar totalmente dominado, mas ele se deixou levar, ele se empolgou, né? Ele realmente se empolgou. E claro, também tem uma outra coisa, a questão da quantidade de séries. A gente viu como que a Marvel se adaptou nesse negócio de séries do MCU, né? Começou fazendo um monte de série, aí foi diminuindo, agora é bem de vez em quando que tem série do MCU, né? Parece que a Marvel aprendeu que não dá pra fazer muita coisa ao mesmo tempo, é difícil de controlar. Mas o James Gunn já saiu, né? Toma série! Tinha umas 4 séries lá anunciadas. E realmente, no momento que tá todo mundo muito ansioso, querendo resultado pra ontem, vamos lembrar que o DCU do James Gunn começou
dezembro de 24, né? Praticamente 25. Tem um ano de DCU. Mas daí já querem Paradise Lost, já querem filme, sabe? A exigência é muito alta e eu faço parte disso. Eu sei que eu sou chato pra cobrar. Mas nesse caso, eu acho que a exigência tá muito alta pra um negócio que começou há um ano, sabe? Calma. Agora, isso não exime James Gunn da crítica. E como que o vídeo de 2023 hoje tá fazendo uma pressão muito grande em cima dos projetos que não estão andando. Ah, Gabriel, mas você acha que tem chance do James Gunn sair? Algumas pessoas estão pressionando para que o James Gunn saia? Sim, mas são fãs. Existe uma pressão, claro que existe uma pressão. Mas existem muitas outras coisas que estão a favor do James Gunn. Primeiro, ele acabou de chegar, Superman teve uma boa avaliação, foi relativamente ok de bilheteria. Ninguém vai sair desse jeito tão rápido, sabe? Não é assim, Hollywood não é assim. Tô completamente tranquilo que não tem nenhuma chance do James Gunn sair da DC Studios até 2028. Aí depois de 2028 que fica mais difícil realmente de dizer, porque tem a troca da Netflix, até lá já tem outros filmes da DC Studios que com certeza vão entrar numa possível avaliação dele continuar ou não, sabe? Mas hoje é um grande erro pedir pra ele sair. Agora, essa quantidade de projetos do Tom King, eu também acho um grande exagero. Ah, vamos fazer a HQ do Tom King lá, do Adam Strange, o Strange Adventures. Mas, cara, se isso acontecer, fica difícil de defender ele, né? Porque é muito projeto de HQs do Tom King. E assim, pra dizer que não tô passando tanto pano pro James Gunn, é admirável ele defender Christina Hudson e Tom King e tudo mais. É só que eu também não acho que ele montou a melhor equipe ao redor dele, sabe? O Batman Brave and the Bold, ele tinha a chance de fazer um negócio nunca antes visto. Ele poderia chamar Grant Morrison pra escrever o roteiro e colocar uma outra pessoa de roteiro de cinema, já que o James Gunn tanto gosta de Grant Morrison, tanto cita Superman All Stars, tanto cita aquele lá do Batman e Robin, colocasse Grant Morrison pra fazer o roteiro do Batman Brave and the Bold. Isso é ser diferente, isso é pensar fora da caixinha. Aí seria um movimento de um CEO que tá propondo revolução, sabe, em filmes de super-herói, porque a gente não vê isso acontecer. E não é como se Grant Morrison não tivesse interesse de fazer filmes de super-herói, porque Grant Morrison chegou a fazer o roteiro de Flash. Só que, infelizmente, a dona Warner disse não pra um roteiro de Grant Morrison. É loucura, mas a Warner disse não. O James Gunn também tanto fala, né, de valorizar os roteiristas da DC, a história da DC, trazer uma pluralidade e tudo mais, mas também eu não acho, né, que só com os mesmos nomes que a gente viu no DCEU é a resposta, só porque ele quer confiar nessas pessoas, porque ele acredita nelas. A Christina Hudson, por exemplo. A Christina Hudson poderia fazer um outro roteiro pro DCU. Não acho que deveria ter sido do Batman. Por isso que eu vejo que sim, James Gunn cometeu erros. São erros suficientes para tirar ele do cargo? Claro que não. Até porque a média dele até o momento é boa. Mas também a galera tá pedindo excelência e um nível de administração ali que seria God, né? Ah, trazer Grant Morrison. Isso sim é um movimento God. Christina Hudson, é tipo apostar no Diniz. Pode dar super certo, mas também pode dar errado. Mas enfim, esse é o meu sentimento nesse momento com o DCU do James Gunn. Galera, agora é a vez de vocês. O que vocês acham aí? O vídeo de 2023 foi um erro? Ele deveria ter feito? Ou ele realmente acertou em querer trazer o hype pro lado do DCU? Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados. Dale DC. E esse foi o vídeo do erro do James Gunn. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.